Novamente, bem-vindos então à FAPESP, aos que nos acompanham pelo canal da Agência FAPESP no YouTube. Nós vamos dar início ao evento de lançamento da chamada do Programa de Pesquisa em Políticas Públicas. E para compor a mesa de abertura, eu gostaria de convidar o professor Luiz Eugênio Melo, que é diretor científico aqui da Fundação. A professora Vanessa Elias de Oliveira, que é membro da coordenação do Programa de Políticas Públicas. Também membro da coordenação, o professor Guedes Parovec. O senhor Rafael Chaves, ele é especialista ambiental da Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística do Estado de São Paulo e também vice-diretor do projeto Biota Síntese. Professor Luiz, por gentileza, a palavra está com o senhor. Obrigado, Menete. Bom dia. Grande prazer estar aqui abrindo esse evento que reforma um projeto lançado originalmente, uma linha de financiamento lançada originalmente em 1998 pela FAPESP, que é o Programa de Pesquisa em Políticas Públicas. Fiquei pensando como fazer a abertura, e aqui já comecei de uma maneira mais direta, como é o meu estilo, não cumprimentei os meus colegas de mesa, mas já foram nominados aqui pelo Menete, e tampouco cumprimentei o professor Carlos Frederico de Oliveira Greff, coordenador de ensino superior do governo do Estado de São Paulo, e demais participantes, são as mais de 400 pessoas que estão na audiência desse evento. Mas, retornando à linha lógica inicial, a FAPESP, evidentemente, trabalha com apoio à pesquisa, ao financiamento à pesquisa realizada no Estado de São Paulo. A pesquisa, ela pode ter inúmeras vertentes e inúmeras formas, existem diferentes tipologias e categorias de pesquisa. Eu, como sou um professor, resolvi tomar como exemplo o cigarro. O cigarro é um vício, né? O tabagismo, para ser mais preciso no termo, e com uma série de malefícios. Ninguém precisa ser mais avisado de que o cigarro faz mal, né? A gente sabe que faz mal para os dentes, faz mal para o coração, faz mal para o pulmão, faz mal de maneiras amplas e diversas, muito diversas. Ainda assim, ele é comercializado, existe toda uma legislação, e aí eu vou para o ponto que me importa. Essa legislação, por exemplo, eu peguei não por acaso um maço de cigarro, que para não fazer propaganda contra alguma empresa e ter algum problema nessa linha, eu só vou mostrar um lado desse maço de cigarro, que é essa foto daqui. São sempre fotos horrorosas, né? Essa daqui é uma foto de uma boca desdentada e horrorosa, será com câncer de língua, provavelmente, uma coisa nojenta, a gente pode dizer. Isso é política pública. É disso que a gente está falando, de como você pode modificar hábitos da população, levando a um bem-estar, levando a uma melhor condição para a sociedade como um todo. A gente precisa fazer pesquisa para mostrar que cigarro faz mal? Já tem milhares de pesquisas. Mas o que acontece é que as pessoas optam por não acreditar, optam, sei lá, por ignorar. E aí tem várias lógicas que vão para a esfera da psicologia, da antropologia, da sociologia, das leis, do direito, e por aí vai. Tem uma série, e vão inclusive para outras lógicas, de arquitetura e urbanismo, porque, por exemplo, você não pode fumar dentro de edifícios públicos, mas talvez em alguns lugares do mundo você tenha um aquário, onde as pessoas ficam lá se matando todas juntas, que é um ambiente absolutamente tóxico. Mas isso tem que estar planejado para esses ambientes de acordo com a lei, de acordo com as regras que aquela sociedade tem escolhido, tem optado se valer. Cabe à FAPESP justamente usar a ciência para moldar a sociedade, usar a ciência para moldar como nós operamos e funcionamos. É disso que se trata essa versão revisada do nosso programa de
pesquisa em políticas públicas. É para que nós tenhamos uma melhor estratégia de conectar quem produz o conhecimento de quem aplica o conhecimento, que de forma geral não somos nós, pesquisadores, mas são sim os gestores públicos, os formuladores de políticas públicas, e isso certamente, quanto mais a gente conseguir produzir políticas públicas que sejam solidamente alicerçadas em ciência, tanto melhor. Eu vou finalizar com um exemplo que eu sempre gostei de pescar, então sempre me interessei por peixes e gosto de pescar, leio sobre peixes e num dado momento o Brasil, que é notável na sua política de uso de recursos naturais limpos e renováveis, começou uma série de construções de hidroelétricas. As hidroelétricas eram feitas do jeito que eram feitas e pronto. O que acontece é que no hemisfério norte existe uma espécie de peixe que é o salmão. E o salmão gosta de subir Então, todas as hidrelétricas no Brasil tinham como obrigação legal ter uma escadaria. Então, você tem a água que desce e aí para os peixes poderem subir. Muito tempo depois, pesquisaram que espécies que sobem a cachoeira. Nenhuma. No Brasil, nenhuma. Então, a gente enterrou sei lá quanto dinheiro para fazer um negócio com a melhor das boas intenções, mas que não era baseado num conhecimento factual de qual é a biologia dos peixes aqui. Nenhuma, talvez eu esteja exagerando, vai ver que tem uns lambaris que sobem, um dourado que sobe, mas, assim, eu acho que é muito aquém do que se imaginava que seria a realidade, mas é um exemplo concreto de que política pública tem que ser baseada em evidência, porque senão você só fica fazendo macaquice, você imita alguma outra informação que não é relevante para a sua realidade. Então, voltando, eu agradeço imensamente aqui a presença de todos que estão participando ao vivo e virtualmente desse nosso evento. Eu entendo que o sucesso de qualquer ação, ela é medida a posteriori, à medida que a gente tenha propostas sendo submetidas, propostas resultando no impacto, no efeito que a gente deseja. E agradeço aqui imensamente a não apenas a coordenadora original desse programa, a professora Paula Monteiro, que desde 1998 até o ano passado, retrasado, esteve à frente do programa, coordenando a sua versão anterior, como também as professoras Vanessa Elias de Oliveira, o professor Gerdes Parovec e o professor Paulo Saldiva, que foram instrumentais na formulação desse programa. Agradeço também a Bruna, que está aqui de volta da sua licença maternidade, que foi fundamental na estruturação, na parte da equipe técnica desse programa, assim como a Michele Florian, que igualmente pegou o bastão a partir da licença maternidade da Bruna. Obrigado. Aí passo a palavra agora para Vanessa Gerdes. Tá. Tá, obrigado. Obrigado. Bom, hoje é o grande dia, né? Vem depois de muito trabalho, né? Então, primeiro eu queria agradecer a todos que se engajaram nesse trabalho e que apoiaram esse trabalho. E eu vou, antes de entrar na minha apresentação, eu queria só falar algo assim um pouco mais de como eu me sinto hoje, né? Eu tenho um laboratório que já há mais de 20 anos trabalha quase que exclusivamente com ciência voltada para pesquisas públicas em meio ambiente e desenvolvimento rural, né? Então, quando veio o convite, né, de ajudar a FAPESP a fazer o que o Luiz chamou de reforma, né, eu
Fiquei muito feliz no primeiro momento e depois deu um frio na barriga, né? Porque é uma inversão de posição, né? Numa fase já... eu aposentei ano passado, né? Já um tanto quanto avançada na carreira, de a vida inteira ser financiado e aí trocar o chip e começar a pensar que nem um financiador, né? E aí a ideia foi, nossa, vamos tentar resolver todos os problemas do financiado. E aí eu percebi, né, ou da ótica, né, de quem via, né, a situação de quem sempre enxergou a ciência voltada para políticas públicas pela ótica de quem procura os financiamentos para tocar o seu trabalho. E aí começam a aparecer claramente, né, tudo tem um limite, né, tudo tem também sua forma de ser, tudo. Mas eu acredito que todos os que se envolveram nesse projeto de reforma fizeram isso com muita convicção, né, com muita boa vontade, né, e com muita vontade de acertar, né, já sabendo que, com certeza, né, como foi uma reforma bastante ampla que foi feita, né, que sempre foi apoiada, né, pela direção científica da FAPESP, olha, pode fazer uma reforma ampla, né, do processo, né. A gente acredita que a gente tentou acertar, pelo menos, né. Na maior parte das coisas, sempre essa tentativa foi de tentar levar a pesquisa voltada, né, a ciência voltada para políticas públicas dentro de uma outra lógica, né, que facilita muito, né, tanto o trabalho de quem tenta se aproximar dessa linha de pesquisa. A gente já sabe que o financiamento é um enorme indutor, né, disso, né, como também, principalmente, para o gestor público, né, que toma essa decisão, que não é uma decisão fácil, né, de interagir, né, com pesquisadores, com ciência, para dar apoio, né, às suas decisões, né. O que eu acho que é um privilégio, né, porque é uma maneira que a gente tem, né, como pesquisador, como cientista, de trazer um retorno direto, né, para a sociedade, para a natureza, né, para o bem-estar comum do nosso trabalho, né. A equipe já foi apresentada, né, da coordenação do programa, e eu vou tentar mostrar alguns princípios, né, algumas ideias que estavam por trás dessa reforma, né. Eu vou começar com esse slide, que foi um slide que, se eu não me engano, foi até a Bruna que preparou, um slide aqui da FAPESP, que mostra que esse programa ele foi criado, né, em 1996, né, e dos quase 3.000, né, propostas que foram concedidas, a maior parte foi, principalmente no início do programa, né, e para a área de saúde, né. Então, isso tem muito a ver com a origem do programa, por que ele foi criado, qual foi a inércia inicial, mas, ao longo do tempo, o programa ele perdeu, né, a atratividade, né. Acho que aí é uma perda de atratividade tanto por parte, né, dos pesquisadores como por parte dos gestores públicos, muito também porque outras iniciativas da FAPESP começaram a contemplar também ciência voltada para gestão pública, né. E isso levou a um esvaziamento, né, desse programa, o que eu acho que é uma situação, né, que remete a uma reflexão e acertadamente, né, a uma reforma daquilo que está acontecendo, né. Atualmente, a gente tem 15 projetos vigentes, 10 terminam em 2023, então ficariam 5 projetos vigentes para 2024 se não houvesse entrada de novos, né. Então, a ideia é que o que foi sugerido em termos de reforma possa revalorizar esse programa,
trazer mais atratividade para ele, para que a gente consiga ter uma melhor execução dele, né? Tanto em termos quantitativos como em termos qualitativos. Ô, Paulo, eu vi que você chegou. Paulo Saldiva deve ter furado o pneu da bike, porque ele é ciclista também. E aí sempre demora uns 15 minutos para trocar o pneu. Obrigado aí, Paulo, por estar aqui com a gente também. Bom, as ideias, né, por trás dessa reforma, depois eu já vou dar, né, uma visão geral de como a gente chegou nessas ideias, né? Mas, basicamente, ela visa ampliar o interesse de participação do programa, tanto por gestores públicos como pela comunidade científica, em todas as áreas de conhecimento. Tá? Então, a gente não entende que o programa de políticas públicas seja um programa de humanas, de exatas, de biológicas, né? A gente entende que existem políticas públicas em todas as áreas, né? E que, então, todas as áreas do conhecimento científico também podem fazer ciências, né? O conhecimento científico pode ajudar políticas públicas em todas as áreas. Uma outra grande preocupação foi no sentido de aumentar a adoção dos resultados da pesquisa na rotina do gestor público, né? Então, além da gente abranger todas as áreas, a gente fez uma parte desta reforma, teve o olho nisso, né, da gente conseguir que os resultados das pesquisas realmente tenham uma chance maior de ter uma influência, ou imediatamente, ou ao longo do tempo, dentro das políticas públicas. E uma novidade também, da qual eu acho que é muito importante, visto, né, o histórico do programa de políticas públicas, da gente ter dentro do programa um monitoramento estruturado, com informações estruturadas e contínuas, do que está acontecendo dentro do programa, que resultados ele está atingindo, que impactos ele está alcançando, para que a gente possa fazer reformas ao longo do tempo, em cada nova chamada, tendo uma métrica objetiva, né, de cada um dos objetivos do programa sendo monitorada continuamente, né? Então, algo que a gente está chamando de melhoria continuada do programa, em vez de grandes reformas, né, a gente faz a manutenção do programa ao longo do tempo, para que ele tente manter, né, sempre atualizado e com um bom desempenho. Bom, o que foi pensado, né, para atingir esses... agora eu vi que tem um erro nesse slide já, mas o programa que está sendo substituído, né, ele é de fluxo contínuo e o novo formato é no formato de chamadas. Tá? Então, a gente vai ter chamadas periódicas, né, e ao invés da gente ter um fluxo contínuo. Né? Essa é uma das ideias, né, para fazer atingir aqueles objetivos. Uma abertura e um incentivo para todas as áreas de conhecimento e entes públicos, né? A gente não entende, né, a gestão pública só sendo do executivo, né? Então, a gente entende que existe espaço, né, para projetos também vindo do legislativo, vindo, né, do Ministério Público, vindo de tribunais, né, de controle, né? Então, o ente público, ele não é sempre, né, na visão do programa, alguém ligado a uma secretaria, ou municipal, ou estadual, ou a um ministério. Né? Uma outra mudança, né, que é criar mecanismos de formato, né, de estruturação de projeto e execução de projeto que orientem aquilo que está sendo feito ainda mais aos problemas do gestor público. Né? Então, o principal motivador, né, da pesquisa para políticas públicas são os problemas da gestão pública, não os desafios científicos. Né? Claro que
é necessário que tenha um avanço no conhecimento científico para resolver esse problema. Mas a mola, né, que faz isso funcionar, a alavanca disso, é como isso vai encaixar em cima do problema que o gestor público define, né? Para atingir esse objetivo, a gente, num primeiro momento, divide a proposta numa proposta de gestão pública, que vai ser elaborada por um gestor público responsável. Então, a gente tem 2 personagens principais em cada proposta. Um deles é o pesquisador científico, responsável pela parte científica. E, no mesmo nível, a gente tem um gestor público responsável, que vai definir e vai ser responsável pela equipe, né, e pela execução, de como aquele conhecimento vai ser utilizado, né, nas diferentes etapas do processo de gestão público sobre o qual ele pretende incidir, né? E uma distinção um pouco mais clara, né, do que a gente está chamando dentro, né, do texto da chamada, numa pesquisa sobre ou inspirada em políticas públicas, de uma pesquisa com ou para políticas públicas, né? Então, para mostrar essa distinção, agora vem um slide que vai dar um pouquinho de medo, mas vocês não precisam nem ler tudo, nem entender o slide nesse momento, mas o que a gente tem aqui, né, é um exemplo ficcional, né, de um decreto que regulamenta algo na área de meio ambiente, que tem um mapa como referência, né? Então, vamos supor que exista um mapa que define como vai ser feita a compensação do licenciamento ambiental. É um exemplo ficcional, né? E esse mapa está dentro de um decreto, né? Então, na parte de cima, a gente vê todo o fluxo que isso tem dentro da gestão pública, né? Então, esse mapa tem um grupo de trabalho responsável, tem uma comissão responsável pela política, tem um gabinete do secretário que faz os encaminhamentos para um conselho, né, estadual de meio ambiente, né? E como é um decreto, isso em algum momento vai para a Casa Civil, vai para o governador assina. Então, esse é o fluxo que isso tem dentro da gestão pública. O que a gente vê embaixo? É a interação da pesquisa com esse fluxo. Então, para sugerir um novo mapa, a gente tem que ter um grupo de pesquisa moldando cenários, diferentes opções para esse mapa ser mudado, né? Quando isso chega, por exemplo, na comissão responsável, tudo isso vai ter que ser, vamos dizer assim, transformado, né, num resumo, né? Essa comissão não vai ler o relatório completo de 100 páginas, nem os papers, né? Uma nota técnica que explica como esse mapa, como todo esse processo foi feito, né? E aí, isso vai para uma reunião, que precisa ter uma apresentação feita, né? Então, a gente vê que existe um alinhamento, né, do cronograma de cima com atividades previstas, né, para o pesquisador, que não são só os papers, né, que são participar de reuniões, de audiências públicas, preparar apresentações, enfim. Todo o fluxo de baixo, né, é o fluxo de como a pesquisa vai interagir com os resultados da pesquisa, interagir com o fluxo de cima, que é o fluxo que manda no processo, que foi definido pelo gestor público. Então, é isso que a gente chama de uma pesquisa com ou para políticas públicas. O mesmo exemplo ficcional de algo em que a gente está chamando dentro, né, do texto, né, que apresenta a chamada, de uma pesquisa inspirada em políticas públicas, né? Então, se o pesquisador sabe que esse mapa é importante, ele fala, nossa, eu quero estudar esse mapa, eu quero ter uma nova versão para esse mapa. Aí ele faz a mesma coisa, né? Ele modela cenários, publica os artigos e faz uma reunião com a equipe responsável pelo mapa e passa esses resultados para eles. Aí o projeto de gestão pública associado segue sem a participação do pesquisador. Esse tipo de projeto, ele pode ser financiado em qualquer qualidade da FAPESP, ou na maioria delas, pelo menos, né? O pesquisador se inspira num problema de gestão pública, faz o resultado, publica, e aí o gestor público usa esse resultado. Então, isso é desejado e pode ser feito em qualquer
financiamento da FAPESP, menos no políticas públicas, porque a gente quer que no políticas públicas os processos sejam alinhados e combinados do início até o fim dele com o gestor público, né? Então, essa distinção a gente também deixa um pouco mais clara. Então, há um cronograma alinhado, o que não exclui a produção científica de ter um valor independente do processo de gestão pública, porque senão isso pode virar uma consultoria. Você usa conhecimentos técnicos já consagrados, métodos que estão disponíveis no mercado, que a maior parte dos técnicos especialistas consegue usar, e usa a estrutura científica para executar isso. Isso a gente também não quer que aconteça, porque o componente, né, do avanço do conhecimento científico, ele tem que fazer parte da proposta também. Então, independentemente da forma como os resultados da pesquisa vão ser publicados, utilizados no processo de gestão pública, eles também têm que ter um valor científico, né? Aquele problema do gestor público, ele tem que depender de um conhecimento científico para ser resolvido, e não só de um conhecimento técnico. Isso, eventualmente, pode ser confirmado, né, com um protocolo de publicação desses resultados depois, como resultado científico. Também a gente incluiu, né, a possibilidade de bolsas, né, tanto para a instituição sede da pesquisa do pesquisador, como para a instituição parceira do setor público ou da sociedade civil que acompanha o processo, que também é importante que acompanhe. Então, o financiamento de bolsas, ele atinge todos os participantes e não só o participante da área científica, né? Tem de paridade de contrapartida financeira e econômica, então isso foi outra mudança dessa reforma. Uma maior flexibilidade de tempos e formatos, né? Então isso a Michele vai tratar com mais detalhe, né? E tem uma abertura para diversas modalidades de pesquisa, né? Então, ao invés da gente ter um formato mais único, né, de como as pesquisas podem ser feitas, a gente entende que, às vezes, a gestão pública precisa de uma ciência mais rápida, algo muito pontual a ser resolvido. Então, fact-check, ciência de síntese, né, é uma opção, né, de uma combinação de um ano, por exemplo, de projeto só. Ou até processos maiores, né, como organização, análise de bases de dados, desenhos, redesenhos de políticas públicas, que podem precisar de equipes maiores, tempos maiores, né, de execução, ou até, às vezes, em fases, né, em que a proposta é dividida em diferentes fases, uma levando a outra, né. Então, essas mudanças, né, são as principais mudanças que a gente acredita que possam trazer mais atratividade para o programa, tanto pelo lado da gestão pública como pelo lado do pesquisador científico, né? É um extrato, né, dessas mudanças. A chamada traz um detalhamento disso e outras alterações também. E, por fim, né, o nosso programa de melhoria continuada e permanente, né? Então, o programa ele tem 4 objetivos, né? Ampliar a participação do conhecimento científico na rotina de gestão pública, facilitar um ambiente de cocriação, proporcionar recursos e estrutura para a interação de pesquisador e gestor e aprimorar os financiamentos de pesquisa voltados para políticas públicas. Então, esses são os 4 objetivos principais do programa. Para cada um desses objetivos, a gente definiu indicadores para eles, que vêm tanto das bases, né, de dados da própria FAPESP, de informações que a gente vai coletar junto aos projetos, nos seus relatórios, informações estruturadas. Então, parte do relatório é livre, parte vai ser o lançamento de informações direto em bases de dados estruturadas, e um novo canal de comunicação
entre o pesquisador responsável e o gestor responsável, direto com a coordenação do programa e coordenação diária. Tá? Então, é um canal que não passa pela análise de mérito do projeto. Então, às vezes, alguma sugestão de melhoria, alguma informação que o pesquisador queira proporcionar, mas ele pode ficar com medo, nossa, se eu falo isso aqui, isso pode interferir, né, na análise de mérito. Então, a gente abre um canal de comunicação da coordenação, né, do programa, direto com os executores do programa, com perguntas sobre desempenho, sobre o que poderia ser melhorado no programa, etc. É um conjunto de perguntas também, que não vai interferir e não vai ser de conhecimento dos assessores de gestão pública ou do assessor científico do programa, mas que vai ajudar a coordenação do programa e a coordenação diária a identificar problemas de qualquer natureza e ordem, né, e que possam ajudar, né, a reformular o programa. A gente quer o tempo inteiro estar sabendo se o programa vai bem, como está evoluindo, como seus objetivos estão sendo atingidos, quantos e quais projetos tiveram sucesso, né, e quais foram os resultados alcançados, e dos projetos bem ou mal sucedidos, o que eles têm em comum, o que o conjunto de projetos que deu super certo tem em comum, né, e o que os projetos que tiveram dificuldades têm em comum para que isso possa ser corrigido, né. Então, são esses os principais, né, itens, né, da reforma que eu queria ressaltar, né. Então, a gente super agradece a vocês e daqui a pouco a gente vai para as perguntas, tá? E aí está mais ou menos como acho que a gente vai se sentir durante as perguntas, né? Espero que para a maior parte delas a gente tenha tido uma reflexão, né, e possa ajudar a esclarecer. Obrigado. Muito obrigado, Gerd. Então, eu gostaria de chamar ao púlpito o Rafael Chaves, que ele é da Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística do Estado de São Paulo e também vice-diretor do projeto Biota Síntese, para a nossa câmera poder te pegar aqui com destaque, tá bom? Muito obrigado, Marcelo. Bom dia a todas, todos, colegas de mesa, todos que nos acompanham. Fui convidado aqui hoje para fazer uma fala do ponto de vista do gestor público, né? E vou ficar no exemplo no qual eu sou mais familiar, então, de problemas. Gostei do exemplo do cigarro, Luiz Eugênio Salmão. Eu vou imaginar problemas contemporâneos, então, a perda da biodiversidade e o avanço das mudanças climáticas. A gente pode imaginar quaisquer problemas que existem na nossa sociedade em acelerada transformação, a essa altura, na década de 20, e que exigem constantes reflexões e ações para superar os desafios decorrentes dessas transformações, né, do desenvolvimento tecnológico e os problemas, desafios que vêm junto com esse processo. E o gestor público, ele vai fazer alguma coisa, né? Ele vai tomar as suas decisões, vai formular e implementar políticas públicas para lidar com esses desafios da melhor forma e com as melhores ferramentas que ele tem à sua disposição. Isso pode se dar com ou sem um projeto estruturante aprovado pela FAPESP na chamada aberta hoje. Pode se dar, inclusive, com ou sem a participação de pesquisadores, que poderia se dar não por um projeto estruturante, mas por workshops, reuniões, seminários, como acontece, como a gente chama, no varejo, né? Não tendo a participação de pesquisadores, pode se dar com ou sem base em evidência.
tendo base em evidência, base científica, precisa ocorrer o acesso à informação, a compreensão da linguagem adotada e a concordância, que quando não é feito com base em coprodução, é frequente que não aconteça. Então, eu vou fazer uma fala pessoal também, de experiência própria, de quem já passou e já formulou políticas de todas essas maneiras desse cardápio que eu falei e que eu enumerei para vocês. E falo com absoluta convicção que a melhor delas é com o projeto estruturante, apoiado, financiado pela FAPESP, e com a participação de pesquisadores da ciência de modo mais estruturado, né? Com isso, a gente garante algo que está em todos os momentos dessa chamada, né? O caráter de coprodução em todas as etapas. Gerd falou em todas as etapas que são com e para a política pública. Então, nesses casos, o gestor sempre busca com e para a política pública. Ele não quer se inspirar em aprendizados que ele não vai aplicar, né? E é por isso que eu comemoro muito essa abertura da chamada de hoje, porque já fizemos de diversas maneiras e é sempre mais complexo e depende muito mais de vontades individuais dos corpos técnicos presentes na administração direta, nas secretarias de Estado ou no legislativo, judiciário, que seja. Depende de iniciativas individuais e a gente, como sociedade, precisa se apoiar em institucionalização e medidas estruturantes. Por isso que a chamada de hoje é absolutamente uma excelente notícia. E eu falo também do ponto de vista de alguém que está coordenando um projeto que é assim, que é estruturante, em conjunto com eu pela secretaria, né, em conjunto com o professor Jean Paul Metzger pela USP. E esse projeto, em 1 ano, ele já entregou uma síntese científica que foi utilizada para elaborar um dos capítulos do Plano de Ação Climática do Estado de São Paulo, capítulo relacionado às soluções baseadas na natureza, que foi apresentado na COP no ano passado, que tem esse desafio gigantesco de buscar as emissões líquidas zero até 2050. E isso já foi implementado em um período muito curto de tempo e muito mais será implementado. Agora o projeto já trabalha para apoiar um programa de pagamento por serviços ambientais, carbono, resiliência e diversos outros. Por isso que venham novos projetos estruturantes com a participação das casas, das equipes técnicas e que nós possamos multiplicar essa experiência estruturante. Tá? E eu aproveito e finalizo transmitindo a vocês também a saudação da nossa secretária Natália Rezende, do nosso subsecretário de Meio Ambiente, Jonatas Trindade, que pediu que reforçasse o nosso grande interesse em ter o apoio da FAPESP nos projetos estruturantes para a governança pública e seguimos à disposição para estreitar esse diálogo e para ver se multiplicando em todas as áreas de conhecimento e em todas as pastas do Estado e também dos outros poderes. Obrigado. Obrigado, Rafael. Eu gostaria de chamar, então, ao palco a minha colega Michele Florian. Ela trabalha na diretoria científica, ela vai fazer uma apresentação da chamada. Bom dia. Eu assessoro alguns programas estratégicos da FAPESP, um deles o Políticas Públicas. Durante a licença maternidade da Bruna, como o próprio professor Luiz já mencionou, e eu vou falar um pouquinho sobre as informações relevantes da chamada que nós estamos lançando. Então, o Programa de Pesquisa em Políticas Públicas passa a ter chamadas anuais. A submissão é exclusivamente pelo SAGE. Então, quando acessar o SAGE, clicar em Nova Proposta Inicial, no final da tela vão ter essas chamadas vigentes e vai ser possível encontrar PPPP, Fase de Pesquisa, Chamada de Propostas 2023.
A duração é de 12 a 48 meses. O valor da proposta é de até 350 mil por ano. E bolsas solicitadas como item orçamentário não estão incluídas no valor total permitido por ano. As bolsas podem ser treinamento técnico e participação em curso, mestrado, pós-doutorado, jornalismo científico e ensino público. Lembrando que, para tudo isso, nós temos no site da FAPESP a descrição e os requisitos para cada uma dessas bolsas. O cronograma, então, para essa chamada agora de 2023 nós estamos preparando um webinário para esclarecimentos de dúvidas, que está previsto para o final de abril ou no começo de maio. A submissão das propostas é até dia 15 de julho, e o anúncio dos resultados está previsto a partir de 1º de dezembro. O e-mail da chamada, que vocês podem enviar as dúvidas, seria chamada-ppp@fapesp.br. Obrigada. Muito obrigado, Michele. Nós vamos agora abrir um espaço para debate, para perguntas. Por favor, então, levantem a mão e fiquem à vontade. Para as pessoas não se assustarem, na imagem que o Gerd mostrou, nós aqui na mesa somos a gazela, ou aquele camelídeo, né? E vocês são aqueles guepardos. Se fosse o inverso, podia ser complicado. Né? Bom dia, meu nome é Mônica, eu sou do Instituto Vita. Primeiro que eu discordo dessa gazela e desse guepardo, porque a gente está junto aqui para resolver problemas de todos nós, né? Então, acho que o objetivo aqui é a gente esclarecer para poder fazer participar de um edital de uma maneira mais assertiva, né? A minha pergunta é a seguinte: primeiro, o que vocês consideram como instituição sede? Uma organização sem fins lucrativos da sociedade civil, ela pode ser uma instituição sede ou necessariamente precisaria ser um instituto acadêmico, né? Essa é uma primeira pergunta. Segundo, esse projeto, o proponente, são dois proponentes, necessariamente a instituição sede, o pesquisador e o gestor público, então seria um proponente casado. E se esse projeto ele pode ir além dessa etapa de pesquisa, né? Ou seja, receber financiamentos de outras fontes também, né? Se isso também seria possível. Então, essas 3 perguntas que eu tenho por agora. Eu acho que ele já vem tentando vinculação à FAPESP há algum tempo para fazer parte ou submeter projetos em outras áreas. A gente faz uma análise. Especificamente políticas públicas, o Instituto Vita vai ser um parceiro de uma instituição de pesquisa. Isso faz parte no sentido de difundir a política. Isso é possível. Eu entendo a questão do Instituto Vita diretamente. Assim. Quando você se refere também à questão de poder vir futuramente fazer outras ações junto à FAPESP, também é essa questão. Porque a FAPESP tem um entendimento de instituição de pesquisa. Então, o número de doutores, projetos vigentes, ela tem um entendimento por isso. Por isso que essa vinculação do Instituto talvez tenha ficado um pouco difícil de entendimento na FAPESP. Mas, na questão de políticas públicas, vai ser um grande parceiro. Isso, ele pode participar diretamente do programa, isso vai ser importante para que vocês entrem e comecem a participar mais dessas ações, e aí sim, eu acho que futuramente, com essas ações, participando mais ativamente em programas da FAPESP, talvez isso facilite, talvez, essa vinculação de vocês com uma instituição de pesquisa. Desculpa, eu não quero monopolizar as perguntas. Aqui tem o Vita, né, que é com fins lucrativos, e o Instituto, que ele é uma instituição de ensino e pesquisa também, né? Então, eu estou me referindo mais à parte de ensino e pesquisa do Instituto, exatamente. Então, ele tem os doutores, enfim, mas ele é uma organização sem fins lucrativos e não tem, apesar de ter programas de ensino, ele não é uma instituição acadêmica. Claro. Né? Não. Eu acho que esse vai ser o grande caminho, só completando isso, perdão, esse vai ser o grande caminho de entrada do Instituto Vita na FAPESP. Eu acho que esse é o principal ponto. Eu acho que esse programa em colaboração, eu acho que vai ser fundamental para que o Instituto Vita consiga
teórico, mais corpo nesse sentido para fazer parte dos programas da FAPESP. Mas, perdão, Luiz. Existe essa conceituação de instituições de ciência e tecnologia, ICTs, e também as instituições de ensino superior. A FAPESP financia ambas, mas o ICT configura melhor o ente financiado pela FAPESP. E, nesse caso, digamos que exista... Aí, tanto faz a natureza da instituição, se ela é pública ou se ela é privada, e, para nós, é fundamental que ela esteja no Estado de São Paulo. A questão do vínculo, ela pode abrir para sutilezas. Por exemplo, digamos numa cidade vizinha ao Estado de São Paulo. Eu vou pegar uma de novo, porque era um rio que eu conhecia muito, o Paranapanema. Então, Ourinhos e Jacarezinho são cidades próximas. Eu sei que Ourinhos tem instituições de ensino superior e talvez Jacarezinho também tenha instituição de ensino superior. Suponhamos que um pesquisador baseado em Jacarezinho faça pesquisa como orientador de pós-graduação da instituição de Ourinhos. E aí, ele pode ou não pode? Não, não pode, porque, na prática, a lógica é que o vínculo real dele é com Jacarezinho e não com Ourinhos, né? E eu peguei duas cidades aleatoriamente, porque eu sei que são próximas, e para dizer de uma situação que nós olhamos com frequência. Eu vou falar de uma outra situação, é uma organização da esfera militar. Então, o Exército tem grupos de pesquisa, a Aeronáutica tem grupos de pesquisa e a Marinha tem grupos de pesquisa. Os pesquisadores que fazem parte dessas instituições, eles são originalmente do ITA, da USP, da Unicamp, ou eles são originalmente dessas instituições? Porque isso, de novo, vai definir por onde eles podem pedir o projeto de pesquisa. Se o vínculo primário, se a fonte primária de vinculação empregatícia for a USP ou a Unicamp, então é ali que ele tinha que pedir, e não pela organização militar, que talvez seja um outro tipo de arranjo, mas que não configura como um executor para nós. Então, tem nuances que, evidentemente, todas são consideradas, e diferentes instituições, às vezes, se apresentam como instituições de pesquisa. A gente, numa primeira leitura, diz que não configura, mas a gente diz o que permitiria configurar. E aí a instituição apresenta aqueles requisitos, e a gente reanalisa e fala, não, é verdade, agora vocês configuram. Todo ano, nós incluímos novas instituições como passíveis de liderar financiamentos concedidos pela FAPESP. Mas você tinha feito duas outras perguntas que eu não lembro mais quais são. Desculpa, gente. Então, só voltando a isso, então, na verdade, essa instituição sede precisa necessariamente ser caracterizada como um ICT. Isso. Tá bom. As outras duas perguntas seriam vinculadas ao projeto, ao programa em si, se ele pode fazer parte de um programa muito maior, né, que tem outros financiamentos, que não só esse, e se os proponentes, vamos dizer assim, do programa, no final das contas, é o ICT mais o gestor público, né? Então, são dois proponentes, porque é conjunto essa submissão desse programa ou projeto para a FAPESP. Eram essas duas Eu vou aqui usurpar a atribuição dos meus colegas. Para nós, é fundamental que exista um cliente interessado na solução. Nós, na academia, somos pródigos em prover soluções que ninguém quer comprar. Então, aí não adianta, porque aqui a gente está falando de alguma coisa que vá para a rua, né, que seja comprada, por assim dizer. Então, tem que existir esse gestor público, ou esse ente, que pode ser uma organização não governamental, uma entidade de terceiros, que vá lá fazer a implementação. Então, essa articulação é um pré-requisito. E é um pré-requisito de outras linhas da FAPESP. Quando nós interagimos, por exemplo, com a indústria ou com empresas, mesma coisa. A gente quer que, nesse caso, que eles casem dinheiro e nenhuma empresa põe dinheiro em alguma coisa se não tiver interesse, então isso já tipifica, e a gente quer que tenha um cogestor, porque, de novo, isso garante essa aderência. A sua primeira pergunta, eu estou ruim hoje de memória. Pode. E aqui outro financiamento, obrigado. É fundamental para nós, a ideia de alavancar recursos é maravilhosa. E, de novo, indica que passou por outros filtros.
É ruim quando tem duplo financiamento. Eu peço uma bolsa para mim, e aí eu ganho a bolsa da agência A, e eu peço uma nova bolsa para mim mesmo, eu, de novo, da bolsa. Aí não pode, porque é a mesma pessoa usufruindo de duas bolsas. Isso está errado. Mas, tirando esses casos que são excrescências, o resto é do nosso interesse. Na apresentação original que o Gerd fez, mostrava que o programa de pesquisa em políticas públicas, a FAPESP, alocou 62 milhões de reais ao longo da sua existência até agora. E mostrava que ali existia um projeto de 30 milhões do Todos pela Saúde. Na verdade, 30 milhões foi parte da FAPESP. A gente trouxe naquele projeto 50 milhões do Todos pela Saúde. E foi para a fase 3 do ensaio clínico da Coronavac, no Butantan. 80 milhões de reais, 30 da FAPESP, 50 do Todos pela Saúde. Todos pela Saúde entrou porque tinha o carimbo da FAPESP. Não, o projeto é bom, é sólido, não sei o que e tal, eles vieram junto. Então, a gente tem todo o interesse que isso seja feito conjuntamente, porque a alavanca, recursos, tem coisa que a gente não paga. A gente não pode pagar a construção de prédio, mas outros entes podem, ótimo. A gente não paga salários, né, com contratos permanentes. Outros entes talvez possam, e, de novo, isso talvez viabilize um projeto que, de outra forma, não teria viabilidade. Então, Carlos Greff, gostaria de parabenizar a FAPESP por essa grande reforma. Eu conheci o programa há alguns anos e vejo que os desafios foram bem entendidos, e essa parceria, né, com o gestor público e os pesquisadores, acho que é fundamental. As minhas dúvidas são muito parecidas com a anterior e talvez esteja preocupado também um pouco com a operacionalização desses aspectos, desde a questão da avaliação até a implementação. Então, num primeiro momento, só para reforçar um pouco esse esclarecimento sobre os pesquisadores que podem participar dessa iniciativa. Então, eu percebo que existe um movimento recente de várias organizações sociais, ONGs, que estão preocupadas com questões como, vou citar aqui o IQC, questão de ciência, ou preocupadas com, por exemplo, o avanço da inteligência artificial. E a minha dificuldade é nessa tipificação dessas entidades como ICTs. Então, não tenho certeza se elas caem nessa categoria de ICTs, apesar de estarem, de certa forma, preocupadas com questões como as que vocês estão colocando aqui, de políticas públicas em várias questões sociais. Então, é esse tipo de organização que são mais recentes, não estou falando de universidades, institutos de pesquisa, eles teriam possibilidade de participar de um edital como esse? Tem, desde que eles tenham pesquisadores deles. Vamos pegar o Instituto de Questão para a Ciência. A grande liderança é a Natália Pasternak. Eu acho que a Natália é professora da USP. Então, o vínculo primário dela é com a USP. E aí há outros pesquisadores no IQC que são exclusivos do IQC, Instituto de Questão de Ciência. Se sim, aí é só demonstrar dessa forma e o jogo segue. Perfeito. A outra questão é justamente envolvendo-se empresas ou, vamos dizer assim, fundações privadas que tenham interesse em implementar políticas públicas. Novamente, acho que a questão da ICT já está clara, né? Então, o pesquisador vai ter o vínculo e, de certa forma, a executora vai ser esse Mas o que eu estava mais interessado era na questão da participação formal dessas pessoas na gestão. Então, ou seja, é possível também ter outras partes, né? Então, você vai ter minimamente o executor, vamos dizer, esse pesquisador que vai ser o principal, vamos colocar assim, e vai ter um gestor público que vai estar participando da implementação desse transcorrente. Mas é possível a participação de outras partes? Sim, é possível. Eles podem entrar como entidades, organizações associadas,
ao grupo de pesquisa. Então, a ideia é justamente que a gente possa abarcar um grupo grande de pessoas interessadas, envolvidas na produção das políticas públicas, e, com isso, a gente tem diferentes modalidades de entrada e, na verdade, categorias de entrada dentro do projeto. Então, sim, é possível e é, inclusive, estimulado, porque a gente sabe que muitas das políticas públicas são produzidas não necessariamente direto ou não exclusivamente pela gestão pública, né, por organizações da administração direta, mas também em parcerias com organizações da sociedade civil, muitas vezes com entrada de fundações, etc. A última pergunta que eu estou dominando. Eu queria só acrescentar um aspecto. Uma das questões que nós discutimos e que é possível que aconteça é que algumas sociedades e beneficiados por essas determinadas políticas públicas, né, que não estão organizadas formalmente, mas que têm um tipo de organização demonstrado, participem na forma de não só de uma fundação, mas quem for ser beneficiado. Isso existe várias situações que poderiam prever uma capilaridade maior entre todos os níveis de sociedade, da sociedade. Então, isso talvez seja uma diferença mesmo nesse projeto, que foi feito desde o início, é a possibilidade que a sociedade civil organizada, ou mesmo pessoas que são objeto da política pública, que se organizaram de alguma forma, participem na categoria de, inclusive, desde a parte de elaboração do projeto, para poder fazer, então, não uma coisa só top-bottom, mas também bottom-up. Perfeito. A última pergunta, com relação à execução. Então, como foi colocado até como exemplo, então, uma grande parte da atividade, do ponto de vista do gestor público, vai ser justamente organizar esses grupos de trabalho, reuniões, e isso envolve custos, são basicamente diárias e transporte. Acho que talvez esse seja o investimento principal. Então, só uma dúvida quanto a essa natureza do projeto. Isso pode ser previsto no orçamento inicial? Isso pode ser previsto no orçamento inicial como necessidade de reuniões, previsão de diárias, reuniões, pode ser previsto no orçamento, mas tem que ser previsto no projeto e você prevê no orçamento. Então, isso é possível. Então, fazer várias previsões de necessidade de reuniões das equipes para discussão, para estabelecimento de metas, para definição, encaminhamento do programa. Então, isso é sempre importante, isso vai ser estimulado. Então, isso tem que ser previsto no orçamento, que vai ser encaminhado juntamente com o projeto. Então, isso é possível. Então, diárias, transporte, alguma coisa mais nesse sentido é possível. Bom, meu nome é Marcelo Assis, a gente está aqui representando a secretária da Cultura, Marília Marton. A maior parte das perguntas que a gente levantou aqui já foram respondidas, então eu vou aproveitar o momento para parabenizar pela nova modelagem do programa. Ela vai ao encontro de uma preocupação que a gente tem tido agora nesse início de mandato na Secretaria da Cultura, que é a governança de dados, a integração das bases de dados como uma estratégia de implementação de uma política cultural que garanta impacto e inclusão social. Então, a gente, sem dúvida, vai tentar aproveitar essa oportunidade para desenvolver um trabalho em conjunto com a FAPESP que eu não tenho dúvida que pode trazer ótimos resultados para o Estado de São Paulo. Oi, bom dia. Eu sou Heloísa, sou professora da Unicamp. E eu queria saber se projetos de pesquisa na área de avaliação de serviços e programas de saúde, se eles são contemplados nesse edital, com a participação dos gestores, né? Então, no meu caso, por exemplo, seria um secretário municipal de saúde que estaria participando, e se esse secretário ele teria que entrar como proponente também, como que vai acontecer isso lá no SAGE, quando a gente for organizar a proposta, que, para mim, não ficou muito claro em que aspecto que o gestor de saúde vai se enquadrar. Obrigada. Posso?
Eu acho que o exemplo que a Secretaria da Saúde trouxe, de Educação trouxe, desculpa, já chego aqui, é muito bom, porque uma das ênfases que a gente tem, né, para financiamento de pesquisa, Secretaria da Cultura, desculpa, é com bases de dados mesmo, né? A gente sabe que a gestão pública ela gera uma série de bases de dados, né, para os seus controles internos, para o monitoramento das suas políticas, né, para as suas ações, vamos dizer assim, mais executivas, e que muitas vezes essas bases de dados elas não estão organizadas e nunca foram analisadas com referências externas de outras bases, né, com um olhar mais científico e não só o olhar da execução pública. Isso acho que não é só comum, né, a área de vocês, mas isso é comum a muitas outras áreas. Tanto é que a gente tem uma modalidade, vamos dizer assim, né, de pesquisa especificamente olhando essa questão de organização de bases de dados, de análise de bases de dados com base em conhecimentos científicos, visando aí tanto uma melhor compreensão científica dos processos envolvidos, como uma melhor gestão pública. Então, o exemplo que você trouxe é genial. Espero que dê certo de achar um parceiro dentro da academia e que venha uma proposta de alta qualidade que a gente consiga financiar. Muito bom, que ótimo. E o exemplo que você trouxe, né, de uma parceria com uma secretaria municipal é perfeito também, né? Assim, nesse caso, o secretário, a secretária municipal, ele vai ser o gestor ou a gestora pública responsável pela parte de gestão pública do projeto, né? Então, o projeto ele tem um componente que é o componente da gestão pública, que tem um gestor público responsável, e vai ser analisado por um outro gestor público, né? Quem vai analisar esse componente da gestão pública não é um pesquisador científico, é um gestor público, né, que vai falar, olha, esse processo está legal, isso aqui realmente está inserido, né, dentro de uma lógica de gestão pública da política que está envolvida, ou tirar dúvidas, né, e a mesma coisa vai ser feita com a parte científica, né, e essas duas coisas vão ser analisadas por assessores separados, né, e visando principalmente que as duas tenham coerência e que as duas conversem da melhor forma uma com a outra, né. Então, é um outro exemplo que é bastante contemplado e que, quando a gente pensou nessa reforma, é justamente para permitir, né, que tanto o componente de gestão pública como o componente científico façam sentido, né, para cada um na sua lógica, né. Posso só complementar com uma questão? Não necessariamente é o secretário, né? É importante isso, né? Porque, enfim, você pode ter, inclusive, duas propostas vindas da mesma secretaria, né? Então, pode ser um coordenador, um diretor, enfim, né? Quer dizer, qualquer gestor. Não é porque veio da secretaria que tem que ser o secretário assinando, né? Acho importante deixar isso claro, né? E, ainda na linha do que a professora Vanessa falou, também é possível que existam projetos que interessem mais de uma secretaria. Vamos pegar temas urbanos, por exemplo, muitas vezes eles... violência, face nítida com saúde, Secretaria de Assistência Social tem aspectos de segurança pública, tem... então, eu acho que talvez a comunidade pudesse... científica, uma mensagem que foi colocada, é que talvez essa seja... esse projeto de políticas públicas, seja um dos instrumentos de catálise da política intersetorial. Por isso que não necessariamente um secretário possa ser, você pode ter, então, um pool, né? E outra coisa que, agora, isso está embutido um desafio enorme para a FAPESP. Nós vamos julgar um agente público pelo índice H, né? Então, como é que você avalia isso? Então, são desafios que não são triviais de serem resolvidos.
Então, inclusive a montagem desse banco, e principalmente de assessores para o setor público, né? Eventualmente pode cair que o indivíduo nunca tenha feito um doutorado, por exemplo. Então vão aparecer situações que são absolutamente imprevistas e que vão ter que ser resolvidas ao longo do tempo. Então, é só para dizer que confirmando a ideia de que políticas intersetoriais não poderão ser lideradas, talvez pelo secretário, talvez não fosse a melhor pessoa. Eu gosto sempre de usar exemplos, e, claro, é mais fácil eu usar os meus próprios exemplos. Num dado momento da minha vida, apareceu um pesquisador batendo na minha porta, ele queria pesquisar acupuntura. Não era minha linha de atuação, e a gente desenvolveu uma colaboração muito frutífera, orientamos várias teses, publicamos vários artigos. Eu logo pedi, sei lá, R$1 milhão para a FAPESP para fazer pesquisa em acupuntura? Não. Primeiro, eu demonstrei que eu era capaz, e publiquei, e orientei tese, e aí, depois que eu tinha um histórico no assunto, eu fui à FAPESP e falei, gostaria de que essa pesquisa fosse financiada, e tive apoio da FAPESP para fazer essa linha. E eu cheguei pedindo zilhões de reais? Não, eu cheguei pedindo um pouquinho, porque, ainda que eu tivesse alguma experiência demonstrada, ela era incipiente e ela não habilitava grandes sonhos. Ela habilitava começar a galgar degraus. Então, a gente entende que sempre tem uma perspectiva de crescimento. E, claro, é possível que as pessoas possam pedir projetos muito grandes. Por outro lado, sem alguma experiência demonstrada, é menos provável a chance de sucesso, por melhor que seja o projeto, porque tem que haver algum vínculo entre a proposta de se construir uma pirâmide ou a proposta de se construir um cômodo só, né? E o que você já mostrou que você consegue fazer. Então, a FAPESP opera, como todas as demais agências no mundo inteiro, opera nesses termos. Nós investimos em projetos ambiciosos, em projetos que têm risco, mas guardando alguma relação nessa linha. E como o professor Paulo Saldiva indicou, para nós, se o gestor vai ter ou não vai ter doutorado, é de menos. O que importa é que ele seja mão na massa e as coisas que ele pega façam e aconteçam. Posso dar um exemplo também? É um exemplo real que está acontecendo agora no nosso projeto Biota Síntese, de cooperação com pastas diferentes. Então, nós temos também participação, embora a coordenação seja conjunta USP e Secretaria do Meio Ambiente, tem também a Secretaria de Agricultura e da Saúde envolvidas. Então, um exemplo de um problema que envolve agricultura e meio ambiente. A gente está estudando como que a presença de matas, de vegetação nativa, ajuda a oferecer polinizadores para a agricultura. Eles polinizam para produzir um tomate, e aí você entender essa relação envolve as duas secretarias. Um outro também, a gente estimula que sejam plantadas florestas com espécies nativas e que vão ser usadas de modo econômico para gerar madeira ou mel ou produtos que não são madeira. E isso vai ser feito em áreas agrícolas, que poderiam ter um pasto, e aí vão ter uma floresta nativa com uso econômico. Também envolve meio ambiente e agricultura. E um terceiro que envolve saúde também, a gente está entendendo como é que a presença de área verde nas cidades ajuda a melhorar a saúde das pessoas. Envolve meio ambiente, envolve saúde e envolve também prefeituras, que estão estudando como que se adaptam à mudança climática para as pessoas sofrerem menos com o aumento da temperatura. Então, a gente vai ter um evento de síntese que tem a Secretaria de Meio Ambiente, de Saúde e 3 prefeituras envolvidas. Então, tem um arranjo de um parceiro principal, porque ele assinou junto a proposta, mas tem uma série de parceiros. E, por fim, dentro da linha de banco de dados, nós também fizemos uma apresentação na semana retrasada de algo que a gente está chamando de uma transparência mais radical, além daquela transparência burocrática, que é o mínimo que a lei exige, um sistema na Secretaria de Meio Ambiente chamado Painel Verde, que coloca em tempo real o dado que foi atualizado no próprio dia nos sistemas internos. E aí foi feita uma apresentação para os pesquisadores do projeto Biota Síntese, para eles justamente terem um olhar mais científico e se eles vão conseguir usar nas suas pesquisas essa informação que veio, que é atualizada diariamente.
e que ajuda na parte de banco de dados. Só alguns exemplos reais estão acontecendo agora para também dar algumas ideias. Oi, bom dia. Paulo Eduardo Alves, sou da USP, Faculdade de Direito de Ribeirão Preto. Queria parabenizar a FAPESP, a equipe coordenadora, pela heterodoxia, né? Não só o projeto em políticas públicas, mas começar a pensar em financiamento fora do modelo tradicional. Que minhas perguntas têm um pouco com entender esse outro modelo, né? Como é que, especialmente, como é que a universidade funcionará dentro desse arranjo multiparceiros, né? Que tipo de, não o gestor da política pública, mas o gestor do projeto de pesquisa aplicada a políticas públicas, né? Que grau de responsabilidade, como é que a gente vai se inserir nesse arranjo? Então, a primeira delas é um pouco sobre avaliação, se há algum critério específico por matérias, né? Ou se não, se algumas questões, algumas políticas públicas têm alguma relevância, isso vai pesar na seleção. E, por outro lado, se não, se a questão é só se o projeto é bem arranjado e com grande potencial de se tornar uma política pública eficaz, né? Ou se os critérios, por outro lado, são de projetos científicos tradicionais, uma coisa mais né? Mais qualidades metodológicas científicas do projeto em si. Então, um pouco sobre a avaliação, critérios de avaliação. As outras 3 perguntas é um bloco, né? Um pouco sobre como operar esse desenho heterodoxo. Primeiro, né? Resultados. Resultado científico é aberto, mas um resultado que é vinculado a um gestor de política pública, ele pode ser usado por outros, de outros estados, né? Então, eu trabalho com tribunais. Então, o tribunal de um outro estado vai poder usar aquilo que a gente desenvolver. Ou mesmo deste estado, mas não um tribunal estadual, um tribunal do trabalho que é federal, por exemplo, né? As parcerias, no caso do sistema de justiça, os mandatos são de 2 anos, não de 4. Então, ainda que eles façam muito mais sucessões por situação e não por oposição, todo o corpo administrativo muda. Então, como é que a gente vai trabalhar nesses gaps são muito rápidas as gestões, né? Como é que a gente vai ter esse parceiro? Então, a gente precisa ter esse parceiro só no início do projeto, e, às vezes, muda o parceiro, talvez fique um pouco mais difícil do diálogo, até que o diálogo se encaixe novamente, pode ser que o prazo já tenha passado. E com relação a bolsas e custos em geral, pergunta do colega sobre diárias, como é que funciona o custeio de pessoal que não é da universidade? Então, do parceiro, a gente vai poder pagar um bolsista que trabalha diretamente no gestor de política, pagar e também quem que faz essa gestão, né? O responsável por essa prestação de contas depois e o que virá depois dela fica sendo o gestor da universidade, ou isso enfim, né? Obrigado. Vou responder algumas dessas perguntas, aquelas que eu sei, né, e as que eu não sei eu passo. A gente olha para o executor e não para o objeto. O executor tem que estar baseado no estado de São Paulo. O objeto pode estar numa outra galáxia. Então, num outro estado é ainda mais perto. A gente não tem nenhuma preocupação com o objeto, desde que, claro, mas assim, com a localização física do objeto, não. Com a localização física do executor, sim. A questão de áreas, a FAPESP tem uma normatização relativamente a diárias, inclusive foram reajustadas recentemente, e tem lá todos os dados, quanto vale de diária para cada cidade, ou que seja. A questão de bolsa, e a bolsa para quem vai executar, se a pessoa, de novo, pegar a USP como exemplo. A Universidade de São Paulo tem um campus avançado em Rondônia. A pessoa está lá em Rondônia, mas a gente paga, a bolsa é nossa. Então, tanto faz, de novo, e aí eu só peguei Rondônia porque é bem longe, mas ela poderia estar na secretaria, sei lá qual, se ela for a pessoa que está desenvolvendo o projeto. Aí é a questão de alocação temporal e de esforço, né? A bolsa deveria ser concedida para um indivíduo que está, de fato, dedicado à execução do projeto. Dependendo do tipo de bolsa,
há alguma flexibilidade no proporcionalidade da alocação do tempo. Isto é, a pessoa pode estar envolvida 20 horas, ela pode estar envolvida 40 horas. Mas a gente não vai remunerar mais se ela estiver envolvida 60 horas, porque 40 horas a gente considera que é já é o envolvimento pleno. Mas há perspectivas de envolvimentos menores em outras frações, que eu não vou lembrar até que número que descem. E aí eu não lembro mais outras perguntas, e aí eu passo para as outras pessoas. Eu queria falar sobre a sua primeira pergunta, da avaliação, né? Esse é um desafio, inclusive, para quem vai propor, né? Que tipo de proposta que a gente envia? É uma proposta tradicional? Não é, no sentido de que a proposta acadêmica, digamos assim, tem que estar atrelada à proposta da gestão pública, né? E tem que ter sinergia entre elas. Mas ela, sim, vai ser analisada por pareceristas pares, né, do meio acadêmico, então tem que ter todo o rigor científico de qualquer proposta. Mas ela, em si, não basta, né? Ela tem que estar vinculada a um projeto da gestão que também seja forte o suficiente, porque também vai ser analisado por pareceristas da gestão pública, né? E essas duas avaliações juntas que vão dar o resultado final da proposta. Então, esse é um cuidado adicional que nós, como pesquisadores, não temos quando submetemos um projeto regular, né? Quer dizer, o projeto do pesquisador tem que estar bom, bem estruturado, com todas as etapas e assim por diante, mas ele tem que estar muito alinhado com o projeto da gestão. Eu acho que este é o desafio, que é mais difícil porque a gente não aprendeu a fazer assim, né? Mas é justamente isso que vai garantir o resultado que a FAPESP espera, né? Que é gerar um conhecimento que seja útil para a gestão pública, mas que, ao mesmo tempo, seja coproduzido, né? Também o cientista aprende com a gestão pública, né, neste processo de coprodução. E sobre a outra questão de ser apropriado por outros tribunais, outros estados, sim, é isso que a gente espera, na verdade, né, assim, que o conhecimento se dissemine. A inovação aqui da proposta é a capacidade de gerar um conhecimento aplicado e que não seja aplicado apenas na secretaria ou no órgão que foi objeto de estudo, muito pelo contrário, né? Alguns trabalhos mostram que o conhecimento científico leva mais de uma década para ser apropriado pela sociedade, pelas empresas, pelo setor público, enfim. O que a gente está querendo é justamente mudar isso, né? Gerar um conhecimento que seja rapidamente apropriado. Então, se ele for disseminado, melhor ainda, né? Acho que só uma complementação, né, a isso já. Na hora que vocês entrarem, né, no site da chamada, vocês vão ver que os instrumentos de avaliação foram redesenhados. Tá? A gente não está usando os mesmos instrumentos. Né? A gente não pede o Lattes do gestor público. Né? Assim, não vamos avaliar ele por esses critérios. Então, todos os instrumentos de avaliação, né, eles também foram reformulados, bastante reformulados, né, na tentativa de avaliar as coisas dentro de uma régua que seja compatível com isso. Da parte de sigilo de dados, né, eu já trabalhei bastante com dados que têm questões de sigilo envolvidas, né, seja por questões legais, seja por questões morais ou de segurança de quem está te fornecendo a informação. Então, eu não vejo problema nenhum que parte dos dados tenham que estar protegidos por protocolos de sigilo, por qualquer razão que seja, né? E isso, acho que vem com a proposta. Olha, essa parte dos dados ela tem uma proteção de sigilo, ou por uma questão legal envolvida, né, que garante esse sigilo, ou por uma questão de segurança, ou por uma questão ética. Acho que é só justificar a questão de que aquele conjunto de dados tem que ter tal e tal proteção, né, e segue a vida, né? Só uma coisa que eu esqueci também de comentar da sua pergunta sobre o tempo, né, da gestão. Há a possibilidade de propor um projeto com um tempo de duração mais curto. Então, isso cabe ao pesquisador e à gestão pensar num projeto que se adeque às necessidades de onde ele vai ser executado, né? Não.
Não tem área prioritária, não tem política pública prioritária, área de conhecimento prioritária, né? O desenho e a vontade nossa é que a gente tenha propostas vindo de todas as áreas de conhecimento e de todos os tipos, né, de parceiros, como gestor público, ente público, né, e o quanto mais isso vier junto, né, como já foi falado também, com a sociedade civil, né, que atua nessa área, né, quando tem essa atuação, né, e também uma das portas de entrada, né, o Paulo trouxe essa informação também, a gente tem a instituição sede, a parceira, né, sede de pesquisa, parceira o ente público, associada, muito desenhada para sociedade civil, né, para fundações, etc., que atuam nessas áreas, e também para colaboradores, que podem ser principalmente os envolvidos na política pública. Então, uma liderança comunitária, né, uma pessoa que está lá na ponta, né, como público-alvo, que representa esse público-alvo, e aí não precisa nem ser uma instituição, é aquela pessoa, eu sou a pessoa que, o influenciador, né, que trabalha que movimenta isso, o líder comunitário, a pessoa da associação, essas pessoas podem entrar como pessoas, né, também, e é bom que entrem, né, dentro e aí elas também podem ser beneficiadas com diárias, podem ser beneficiadas com bolsas, contanto que qualifiquem e sejam justificados, né. Então, a ideia é que o projeto seja o mais amplo possível para que todos os envolvidos naquele processo estejam representados, contemplados, e com isso a gente melhora a qualidade do projeto. A questão da área foi discutida por nós. E aí a gente achou que não era sabido o suficiente para definir. Tem tantos problemas que o Brasil tem, qual seria o contemplado. A segunda coisa que a gente não sabe é qual vai ser a demanda vinda do gestor público. A cultura hoje vigente, né, no gestor público, esse projeto, não, por exemplo, na comunidade científica, se a FAPESP colocar um edital de qualquer coisa, é provável que hoje online, agora, nesse momento, tenha mais de uma centena de pessoas assistindo, representando diferentes instituições. Esse mesmo frenesi não vai ocorrer na gestão pública. Então, esse projeto, ele pode, de alguma forma, existem diferentes culturas, a memória, pela própria rotatividade do gestor público, é diferente da memória dos eventos que ocorreram na universidade. Então, eu acho que um dos trabalhos que nós vamos ter é esperar e criar uma cultura de que isso existe. Se funcionar, você começa a recuperar essa cultura de fazer ciência baseada, política baseada em ciência. E formar indivíduos com ela. Por exemplo, eu não tenho a menor noção, olha que eu não tenho a menor noção de fazer. Não fui treinado a fazer pedido para a FAPESP ou de qualquer outra agência de fomento científico, isso, contemplando a aplicabilidade. Fora, faz um projeto para Gates, ou para... Você vai ter que garantir os mecanismos efetivos para que aquela política aconteça. Então, isso também vai ter um aspecto formativo para a universidade, para os alunos. Eu acredito muito, eu pessoalmente, acho que todos nós, que vai ter muito mais gente nova querendo, ansiando por fazer isso, do que as pessoas que já estão na zona de conforto com uma carreira constituída. Só complementando a informação, no site da FAPESP, na página da chamada, a gente tem o roteiro para a elaboração do projeto. Então, todos os itens que devem estar dentro do projeto. Tá? A gente não trouxe essa última fala em destaque, né, que o Paulo Saldivo agora fez, mas a gente, quando pensou nessa chamada, eu, pelo menos, estava o tempo inteiro pensando em colocar iscas para jovens pesquisadores, né? Como é que eu pego o jovem, né? Assim, o que pode, dentro
dessa reforma ser um atrativo para o jovem. Então, eu espero que a gente tenha tido sucesso de ter deixado lá algo que um jovem pesquisador, alguém início de carreira, fala, nossa, eu vou nessa aqui porque tem isso que pode acontecer, né? Então, eu estou com muita esperança que a gente tenha nessa chamada muitos projetos vindos de jovens pesquisadores, né, em início de carreira. Então, teve todo um cuidado para deixar a proposta atraente para esse jovem pesquisador. A minha pergunta, vocês já começaram a responder na fala do professor Saldiva e do Gerd, mas considerando que o programa está nesse processo de reformulação e que agora nele é anunciada a nova chamada desde 2021, né, de um programa já existente, no processo de reformulação e hoje lançando a chamada, qual que é a expectativa dos membros da coordenação com o que vai chegar, né, de propostas, o professor Saldiva já colocou, e como que pode ser a interlocução entre pesquisadores e gestores interessados com a coordenação do programa? Essa foi uma preocupação, né, da gente, né, de fazer mudanças, né, que sejam mudanças importantes, né, porque a gente viu o espaço para isso, mas que também a gente tinha um freio em algum momento. Não, isso aqui vamos deixar para um segundo momento de mudança, porque senão a gente muda demais e aí fica muito imprevisível o que pode acontecer, né? Então, o meu indicador de sucesso, né, seria que a gente realmente conseguisse atrair jovens pesquisadores para dentro dessa chamada, que a gente consiga incluir muitos parceiros diferentes, né, de várias áreas da gestão pública, né? Então, eu não tenho assim uma expectativa muito de quantidade envolvida, mas sim de uma outra forma de pensar a ciência voltada para políticas públicas, né? Então, se a gente tiver algumas propostas de boa qualidade, eu já estou feliz. Eu não tenho nenhuma assim, olha, se não tiver tantas propostas, tal, tiver pelo menos algumas que estão dentro dessa nova ideia, né, de como a gente pode fazer ciência voltada para políticas públicas e que elas deem certo, né, dentro dessa nova lógica, eu já vou estar bastante feliz, né? Acho importante o que você colocou também, Gerd, que é a diversidade, né? Gostei de ouvir que tem gente do direito pensando nos tribunais, gente da cultura, do meio ambiente, da área de saúde. Acho que isso também é muito interessante, né? E, de certa forma, a gente espera isso, né? Quer dizer, por isso que o programa não está voltado para uma área específica. O que nos interessa é ter, ou o que a gente espera é termos propostas boas, consistentes, preocupadas com a melhora da gestão pública, das políticas públicas nas diferentes áreas, né? Acho que isso vai ser muito bom se a gente alcançar esse objetivo. Expectativa. Eu já não tenho muitas, né? Porque eu estou na idade de risco, né? Aquela idade que você tem amigos e vai riscando da caderneta. Mas eu acho que tudo que uniu, toda a equipe eu nunca tinha feito parte de nada, e uma experiência na FAPESP, com o corpo de funcionários e com as pessoas que compõem esse gabinete, com a diretoria científica, foi de que houve um entusiasmo muito grande por parte de quem estava fazendo. Então, isso dá uma... no fundo, a expectativa nossa é que a gente comece que esse projeto, e pelo potencial da FAPESP tem, que ele influencie outras FAPs, como fez com outras coisas, né? Em outras atividades. E que ele modifique a universidade. Porque a gente discutiu isso muito, que se a gente não fizer isso,
as universidades estão caminhando rapidamente para a irrelevância. E então eu tentei fazer modificações para atrair os jovens, mas o Gerd podou, porque eu tinha começado a editar o Brotos, isso vai ser bem para a Frentex, e percebendo que eu estava desatualizado, né? Mas a esperança é que tenha gente nova, propondo um diálogo mais fluido entre os diferentes componentes que envolvem o processo de produzir e aplicar e fazer funcionar uma política pública. Vocês podem acusar a gente de estar um pouco contaminado por sonho, esperança, mas levar a vida a seco atualmente é muito difícil. E, enfim, a nossa expectativa é que esse edital saia. Essa foi a primeira grande expectativa, porque não é fácil passar um edital desse se não fosse a diretoria científica e o corpo da FAPESP, não saía. O status quo seria sempre o mesmo. E a segunda coisa é que tenham propostas boas de gente nova. E que, no melhor do mundo, que envolvesse todos os componentes possíveis na equipe executora, incluindo a sociedade civil e, eventualmente, até possíveis beneficiários daquela mudança que é proposta na política. Acho que, respondendo a segunda parte da sua pergunta, que eu acabei vendo anotada aqui, a ideia nossa, né, da coordenação do programa é estar muito próximo do pesquisador o tempo todo. Então, aquele e-mail, isso, está ali, né, projetado, é um e-mail que a gente vai monitorar o tempo todo, né, tanto a equipe interna da FAPESP como a coordenação. A gente vai gastar muita sola de sapato e pneu de bicicleta para passar, né, nos parceiros, né, nas escolas do Ministério Público, né, nas escolas do Judiciário, nas universidades, né, tentando trazer essa mensagem, né, de que há uma mudança, né, no programa de políticas públicas e que essa mudança visa, né, aumentar a atratividade dele. Então, acho que a ideia de todos nós aqui é ter uma coordenação muito ativa e muito presente junto aos pesquisadores, tanto durante a chamada, como depois no acompanhamento, né, do que está acontecendo das propostas. Então, existe toda uma novidade, que é um desenho de um acompanhamento do projeto, não só no seu relatório final, pela comissão, né, mas durante a execução do projeto, para que a gente não tenha insucesso que a gente poderia evitar, né, para que as pessoas também tenham não só uma interlocução com as assessorias, né, de mérito, né, dos projetos, mas também com quem está pensando o programa como um todo, né? Então, a gente quer manter esse canal aberto, fluido e com muita atenção da nossa parte, né, o tempo todo junto com os interessados, tanto da gestão pública como da academia. Eu estou aposentado, o Paulo também já tem. Então, a gente não faz tanta coisa aposentado, né? Então, uma das coisas que vai me atrair bastante é estar bastante presente, né, tanto durante a chamada aberta, como depois no acompanhamento dos projetos. Eu gostaria de complementar com uma expectativa da perspectiva do gestor público, que é que vocês busquem o diálogo também com as equipes técnicas concursadas das casas, para além da liderança da instituição, que não precisa ser o secretário, como a Vanessa falou, pode ser um diretor, coordenador, mas é fundamental para ter a memória da instituição, que o Saldiva ressaltou, e para também dar um bom vínculo, uma possibilidade de que os ganhos sejam em longo prazo, para além de uma gestão. E, quando possível, também interface com os pesquisadores vinculados à administração direta, quando eles existem. No nosso caso, no meio ambiente, temos o Instituto de Pesquisas Ambientais, por exemplo. Então, o funcionário público concursado,
e os pesquisadores vinculados à administração direta são aliados de vocês nesse processo e vão fortalecer as suas propostas. Bom dia, Nuno Coelho, também da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto, da USP. Sobre onde um projeto pode ser desenvolvido, né, acho que vale a pena ressaltar, mas me corrijam se eu estiver fazendo erradamente, que a administração pública beneficiada não é necessariamente a paulista. Ela pode ser no Brasil inteiro. A gente pode ter um projeto, desde que seja de pesquisadores e instituição sede paulista, com o Ministério da Justiça, discutindo criminalidade no estado do Pará, como nós fazemos na FDRP, por exemplo. Ok. A segunda questão diz respeito a dinheiro. Quanto dinheiro está reservado para isso? Quantos projetos pretendem aprovar agora nessa fase? E uma sugestão, né, ou uma pergunta, vocês estão pensando nisso? Parece ser, né, haja visto o dinamismo, né, de vocês, e a criatividade e a paixão que tem, né, pelo projeto, né, o projeto pode funcionar como uma porta que permita o afluxo de recursos públicos para a pesquisa, por meio de convite a instituições, que algumas têm muito dinheiro, como instituições parlamentares, instituições judiciárias, Ministério Público, que poderiam fazer aportes de recursos para esse edital, para esse programa, estabelecendo linhas prioritárias que eles gostariam de trabalhar. Para nós, no direito, isso poderia ser auspicioso. Obrigado. Quero agradecer e vou aqui encaminhando, eu vou responder, claro, e encaminhando para o encerramento, porque eu vi nas várias falas aqui também manifestações que iam para esse sentido, além da hora, que de fato a gente já passou um pouquinho. A questão do volume de recursos alocado, todos os bons projetos serão financiados. E aí não há um limite nesse sentido. A FAPESP tem, nesse momento, uma situação muito privilegiada, onde, de novo, todos os bons projetos apresentados a essa instituição são apoiados. Em algumas linhas específicas, onde nós temos restrição do número máximo de projetos apoiados, aí há alguma limitação. E mesmo nessas linhas, nós, excepcionalmente, temos concedido além daquilo que era originalmente previsto. Eu diria que, em todas as linhas de financiamento que passaram pela execução aqui dessa minha gestão, praticamente todas, se não todas, foram financiadas além do limite que tinha sido estabelecido. Para essa linha específica, não há um limite estabelecido, exceto o orçamentário para cada projeto individual, mas não no número de projetos que virá a ser aprovado. Quanto à questão da porta de entrada, a Covid, ela foi um infortúnio, ainda matou a 700 milésima pessoa esses dias, está no jornal hoje, é uma catástrofe, mas ela abriu oportunidades de novos enlaçamentos. Um deles foi exatamente com um órgão do judiciário, agora não vou lembrar qual era a entidade em si, mas ali a gente estava falando da possibilidade de receber recursos de TACs que poderiam ser alocados especificamente para algumas ações, sei lá, ali era uma procuradoria do direito do trabalho, talvez. Então, o interesse... Ministério Público do Trabalho. Então, o interesse deles era com questões da área trabalhista. Está ótimo. A gente pode fazer um edital específico e que endereça... Então, aqui pode ser tanto para o projeto em si, como para outras parcerias mais amplas com a FAPESP. A gente tem todo o interesse. Acho que todos nós aqui, enquanto gestores públicos, a FAPESP tem um orçamento excepcional, invejável, em vários outros sentidos. Mas e se ele fosse maior? Se fosse maior, seria melhor. Dá para fazer mais coisa. Então, em toda essa nossa gestão, essa foi uma busca constante de ampliar a captação de recursos externos, porque ele aumenta a chance de a gente fazer mais coisas. A gente tem mais dinheiro para fazer. Então, acho que é isso. Aqui eu queria
Agradecer de novo, em especial, e aí começando da ponta ali, ao professor Paulo Saldiva, ao professor Guedes Parovec, à professora Vanessa Elias de Oliveira, agradecendo também aqui aqui eu agradeci eles três, não só por compor a mesa, mas por dedicar horas e horas de trabalho, perda de sono, atritos e brigas, nada disso, você chega com tudo redondinho e sem desavenças. E para a dedicação e fazer o programa se materializar como se materializou. Também ao Rafael Chaves, por toda a contribuição aqui e a visão do gestor público, aos mais de, agora eu entrei na internet para dar uma olhada, 146 internautas, eu acho que é o termo ainda, né? E brotinho talvez não exista, mas internauta existe ainda. Então, é um termo bem para frentex. Os mais de 146 internautas que estão assistindo aqui, esse vídeo fica gravado, e aí é muito importante que ele seja replicado, que as pessoas... porque ali tem esclarecimentos, era o objetivo para várias perspectivas. O e-mail que está indicado aí, ele será respondido diligentemente por nossa equipe responsável. Aí, falando da equipe técnica, agradeço de novo muito a Bruna pelo todo o trabalho de construção dessa proposta desde o início, a Michele por pegar o trabalho e levar ao fim. Muitas vezes o trabalho acaba sendo, sei lá, inconcluso, porque a gente não tem um segmento adequado. E, por fim, ao Carlos Depian, que já estava na FAPESP antes de eu ter nascido, mas, ao conhecer muito bem a instituição, conhece também os seus meandros, como ela pode ser trabalhada, como os diferentes instrumentos podem ser ajustados, e que, desde o início dessa nossa gestão, vem trazendo a proposta da revisão desse programa, e agora, ainda dentro do meu mandato termina no dia 25 de abril, a gente consegue ter essa entrega, que eu acho que é importante. E agradecer a todos que estão aqui presentes e aguardamos ansiosamente pelas propostas. Muito obrigado.